Boa tarde, gente. Graça sobre graça de Jesus em nossas vidas. Tudo bem? Vou falar aqui uma parte do meu testemunho lá no início, quando Deus ele falou comigo. Eu tinha mais ou menos 11, 12 anos de idade. E eu vou usar a Bíblia aqui, Genebra. Gosto muito dessa Bíblia. E o que eu vou contar para vocês aqui hoje é para quem tem um viés renovado, pentecostal, né? Quem é continuista. O que é um continuista? É aquele que acredita que o Espírito Santo de Deus ainda se manifesta de forma sobrenatural hoje em dia através do homem. Não de maneira exacerbada como a gente tem visto por aí, mas que os dons, eles continuam da maneira que o Senhor permite e quer, não da maneira que o homem quer que seja e tem se apresentado por aí. Então, a passagem que eu vou ler se encontra no livro do 1 Samuel, no capítulo 3. A epígrafe, o título, nos fala que Deus fala com Samuel numa visão. Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, que era o sacerdote da época. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar de costume, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, ao ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel, no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu até o Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Porém, ele disse ao garoto: não te chamei, torna a deitar-te. E eis que ele levantou e foi deitar-se novamente. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Eis que se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois o Senhor me chamastes. Porém, ele disse novamente: eu não te chamei. Meu filho, torna-te a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele levantou-se e foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava ao jovem. Por isso orientou e disse a Samuel: vai te deitar novamente. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este lhe respondeu: fala, porque o teu servo te ouve. Então disse o Senhor a Samuel: até aqui. Versículo 10. Gente, Deus tem me cobrado passar isso há bastante tempo. O que eu vou falar agora está ligado ao próximo vídeo que eu vou gravar para vocês, que foi a experiência com Deus que eu tive no leito do Covid. Mas é necessário que vocês entendam como aconteceu tudo isso. Eu acredito que eu tinha uns 12 anos, 12 para 13 anos, né, quando isso aconteceu. Eu quero só deixar uma ressalva aqui: não vou conseguir gravar um vídeo com menos de 20 minutos. Então eu vou bipartir ele aqui. Contudo, embaixo da minha foto aqui no Instagram tem o endereço do Facebook e do canal do YouTube. Então, você querendo ver subsequentemente, sem interrupção, você pode ir no YouTube ou você pode ir no canal no Facebook, que vai estar lá o vídeo na íntegra, contínuo. Eu vivi uma época em que eu fazia parte de uma igreja batista renovada, continuista. A igreja que meu pastor pastoreava, segunda igreja batista em Coqueiral, em Recife, né? E na época eu queria muito o tal do batismo com o Espírito Santo, com evidência de língua, né? E eu buscava isso, e meu pai ultra tradicional, meu avô renovado com tudo bem correto, bem coerente no tocante às liturgias de culto. Não havia aquelas manifestações como nós vemos em algumas igrejas ultra pentecostais hoje. Mas o Espírito tinha espaço para trabalhar. Finado pastor Pedro Villanova, já está na glória.
Então eu buscava, eu queria de toda forma, e eu lutava, e eu começava a ir para tudo quanto era culto, aqui na Ponte Maurício de Nassau, se eu não me engano, no centro do Recife, onde tem a loja da Luz e Vida, e a Ponte de Ferro. Aqui tinha um culto toda segunda-feira com um pastor que eu não me recordo, e eu ia para lá, eu pegava o ônibus e eu ia para o centro do Recife, jovenzinho ainda, porque eu queria buscar de tudo quanto era forma o batismo com o Espírito Santo. Meu objetivo era esse. E frequentávamos sociais, quem é da minha época, eu tenho 50 anos, lembra disso. E frequentávamos vigília. E nós fomos um grupo uma vez para a Igreja Batista do Largo da Paz, aqui na beira do rio Capibaribe, em Afogados, ou Ibiribeira. E a igreja nave ainda não estava construída. E a parte de baixo é um subterrâneo que tem lá até hoje, o subsolo. E ali nós fomos, se tivéssemos 50 pessoas, era muita. E ali tinha uma jovem missionária, e não tinha instrumentos, não tinha nada, era somente oração e palavra, oração e palavra. E ela pediu que nós fizéssemos círculos de frente um para o outro, e de 5 pessoas, e nós fizéssemos nossas orações. E ali nós assim fizemos, eu queria. Mas antes disso, nós fomos para a Bahia, para um encontro na Fonte Nova. Eu era de menor, e eu fui com um irmão da igreja que era um jovem. Eu acredito que na época o Jailton tinha 18 anos. Então, mas ele já era de maior. E meus pais me consentiram. Nós fomos para lá e dormimos na igreja Batista, em Brotas, se eu não me engano, onde estava ali a bateria do ex-líder e fundador da banda... Meu Deus, me fugiu o nome agora, eu vou lembrar. E ele voltou para o Evangelho, e ele levou a bateria para lá. E nós dormimos nessa igreja, no chão da igreja, e íamos para Fonte Nova, sexta, sábado e domingo, né? Lá nós encontramos diversos pastores, meu tio, né, amigos daqui de Recife, e ali nós buscávamos tudo quanto era tipo de renovo, através da adoração, do louvor, da comunhão, né? E quando nós voltamos, eu fui para essa vigília. Chegando nessa vigília, demos as mãos, e as 5 pessoas que tinham ido da minha igreja comigo, estávamos lá. Eu me lembro do Val, do Jailton e da Elisângela, tá? E ali foi a primeira vez que eu vi Deus se manifestando através da profecia, usando uma pessoa para dizer algo à vida de outra pessoa. E essa jovem missionária na época, aquele que tinha seus 30 anos, ela usava uma alpercata, uma sandália. Aqui no Nordeste as mulheres usam muito, com base de couro. Quando você anda, ela faz aquele barulho, praque, 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 praque. Você sabe qual é o material do calçado. E ela foi lá para frente, e lá na frente ela ministrou algo na vida de uma pessoa. E eu estava ali de mãos dadas. Como que eu orava? Entendam, é o contexto de uma criança de 13 anos na época. Como que eu orava? Deus, eu sou neto de pastor, eu sou filho de diácono, e meu pai tem uma classe média social, financeira, eu moro em tal bairro, estudo em tal colégio, fulano é negro, é pobre, e por que ele é batizado e eu não? Eu achava que era por meritocracia, eu era um jovem, um adolescente, eu estava na puberdade. Então como é que ocorre? Eu orava todas as vezes dessa forma para Deus. E nesse dia, depois que eu vi a moça falando lá na frente, Deus através dela, eu de mão dada continuava naquele vigor e dizendo as mesmas coisas para Deus. E de repente ela começou a caminhar, praque, 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 e eu tinha certeza, eu sentia que ela vinha falar comigo. E ali naquele momento, eu comecei a retroagir na minha oração. Eu fiquei com medo de Deus. E eu disse, Deus, não venha falar comigo. Eu abro mão de tudo, eu desisto, eu não quero mais. Mas já era tarde demais. Nós ajoelhados, ela veio por trás, um círculo de frente, de mãos dadas. Ela pôs a mão nesse meu ombro aqui, levemente, e disse assim, ó jovem, quão bom seria se tu ao menos pudesse imaginar o ministério que eu tenho reservado para ti. Descansa em mim dessa mesma forma
E dali em diante eu comecei a me afastar. Eu comecei a sair da igreja, eu comecei a ter mais amizades, eu comecei a me drogar com comprimido, com maconha, eu comecei a andar em galera, não sei se no teu estado teve isso, mas na década de 90 aqui em Recife era muita galera de bairros, onde se pichava, onde se brigava, alguns portavam armas, o pau comia, acabava-se eventos, enfim. E eu me uni a uma galera. E eu fui jogar capoeira, nada contra a capoeira, mas eu fui jogar capoeira, e começou conflitos com o meu pai, e ali eu me afastei do Evangelho. E levou muito tempo para eu voltar para o Evangelho, para eu me equilibrar. E o que é que eu quero dizer para vocês com esse breve testemunho? Que Deus, Ele chama as pessoas especificamente para cumprirem algo determinado por Ele, especificamente também. Deus, Ele tem algo, Ele chama todos para a salvação através do sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz. Todos são chamados para a redenção, para usufruírem da graça, que significa favor imerecido. Contudo, algumas pessoas no mundo, na história, haja visto, você pega a Bíblia e você encontra algumas pessoas que têm relevância na obra de Deus, no Velho e no Novo Testamento. E são chamados de pais e heróis da fé. Eu acredito que você que está me ouvindo possa ser um herói da fé. Tenha um chamado específico. Ah, Gesias, eu não sou cristão. Ah, Gesias, eu estou afastado do Evangelho. Ah, eu vivo na noitada, na prostituição. Eu sou de origem de uma religião afrodescendente. Eu bato tambor, o pessoal chama por aí vulgarmente, né, de macumba. Não interessa. Eu vivo na prática da prostituição, eu vivo na prática da homossexualidade, eu vivo na prática da desonestidade, não interessa. Porque no fundo do teu coração, aqui e aqui, no âmago da tua alma, do teu ser, Deus, Ele fala contigo, desde sempre, através do Espírito Santo, que também é Deus. Ele te toca naqueles lugares que você já esteve, naquelas companhias que você já esteve, fazendo aquilo que não era coerente nem certo com o Código Penal, seja um crime, ou com a ética dos homens. Ele está comichando aqui no teu cérebro. Isso te incomoda a vida inteira. Vai ter um momento que ele vai te cobrar isso. Há um jargão no mundo evangélico, gospel, que quem não vem pelo amor, vem pela dor. A dor é como? É que se Deus determinou que vai ser você, vai ser você. Triste é para o homem lutar, degladiar contra a vontade de Deus. E vai ter um momento em que você vai cansar, vai ser vencido pelo cansaço, vai ser convencido pela insistência, pela persistência do Espírito Santo. E você sente isso. Por que você não para o que está fazendo? Por que você não deixa esse caminho, esse rumo, esse percurso, essas práticas? Por que, se você sente lá no teu íntimo que isso não pertence, parece que você força muito mais fazer o que você acha que gosta, do que se você deixar e passar a fazer aquilo que você acredita que não é para você fazer? Você é um ser racional, você é inteligente. Seja você ele ou ela, pare com isso. Para. Já era. Estamos nos últimos tempos, nos últimos dias, querendo as pessoas, o mundo acreditando que a Bíblia seja verdade ou seja mentira. É ateu, não é ateu, credibiliza que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo, que é, que não é. Não cabe mais isso. A Bíblia é inerente ao credo do ser humano. Deus, Ele é Deus independente do ser humano acreditar ou não. Por isso que eu falo para quem acredita na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, você pode parar de ver o vídeo agora. Mas você, que está sendo tocado, sensibilizado, está com os olhos lacrimejando nesse momento, segurando o nó aqui na garganta, tremendo, sentindo frio, sentindo calor, sentindo uma motivação, uma energética, uma vontade de fazer algo que você nem sabe o que é, nesse momento em que você está ouvindo eu falar isso para você. Quão bom seria
se você pudesse ao menos imaginar o que Deus tem reservado para fazer através de ti, através da tua vida, quão bom seria. Porque é tão grande. Volte atrás. Quem volta atrás não erra caminho. Largue onde você está, o que você está fazendo, com quem você está fazendo. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Pecado é muito gostoso, eu sei disso. É prazeroso. Mas só naquele momento, quando termina aquilo, o mundo cai sobre as costas da gente. É um peso aqui, ó, na nuca, que a gente não consegue suportar. É remorso, é culpa, é um arrependimento. Ou não é? Deus tem algo para fazer através da tua vida. Durante a minha vida inteira, Deus me disse que Ele me levaria para falar com multidão. E eu sempre imaginei que eu estaria num estádio lotado com milhares de pessoas, milhares de pessoas, centenas de pessoas, pregando em igrejas grandes. Não é isso? E de repente, de novembro, dezembro do ano passado para cá, confere lá, para a glória de Deus, esse Instagram, que ele não me pertence mais, ele pertence ao Senhor. E é o Instagram de Deus, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser acabar com tudo, ele acaba de hoje para amanhã. Não vou sentir, não é meu mais. São 130 mil seguidores, ouvindo a palavra de Deus, assistindo vídeos, testemunhos, fotos, mensagens, frases que levam você para perto do Senhor, que te atrai, que falam a verdade dele. E talvez eu perca o Instagram do Senhor, perca alguns seguidores, porque Deus está mandando eu atochar e apertar o nó. E eu vou obedecer, porque é muito bom ter vocês como seguidores e poder falar para vocês, multidão. A cada 10 minutos, se eu quiser gravar ou postar algo, eu estou falando com 130 mil pessoas ao mesmo tempo. Isso é uma honra que eu não mereço. Mas não me preocupo com a quantidade, eu me preocupo com a qualidade. E Deus está te chamando para isso. Pode ser presencial, pode ser através da internet, pode ser através de livro, através de áudio, através de qualquer outra forma. Deus está te chamando. Não resista a Deus. Faça como Samuel. Se preocupe em obedecer e ouvi-lo. Se você quiser ler o livro de 1º e 2º Samuel inteiro, você vai entender o que é que Deus fez através da vida de Samuel. Que Deus ele continue nos abençoando rica, abundante e poderosamente. Que Ele tenha misericórdia das nossas vidas. Que Ele te alcance através do Espírito Santo e te puxe, te resgate para o plano original que Ele tem para a tua vida. Isso já é de uma importância tamanha. Sermos escolhidos por Deus para levarmos a mensagem dEle. Às vezes nós nos sentimos tão importantes quando falamos com um líder na empresa, com o dono da empresa que a gente trabalha, com o presidente nacional de uma empresa, com o presidente de um país, com um artista, com um youtuber, um digital influencer, um jogador de futebol. É bacana, mas não é tão honroso e grandioso como o quanto sermos chamados pelo próprio Criador. O Eterno está no comando da tua e da minha vida. Ele sempre esteve. Ele está, e não se engane. Ele estará. Que Deus ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.